Querido ouvinte, essa mensagem desta manhã, eu gostaria que você tivesse um momento especial. Para isso, eu gostaria de pedir para que o Espírito Santo possa estar iluminando a tua mente, coração, para compreender essa mensagem tão importante, que é a importância da palavra de Deus. Vamos orar, então, uma oração breve. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor deixou para nós algo maravilhoso que é a sua palavra. E é diante da sua palavra que nós somos restaurados, Senhor, somos lavados do pecado. E que, através dela, o Senhor nos mostra que o Senhor pode destruir as obras do inimigo que ele fizera dentro de nós. Por isso, colocamos agora, Senhor Deus, esse ouvinte que está ouvindo essa mensagem, que ele possa receber de ti o poder e a compreensão dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Então, querido ouvinte, nós estamos nessa manhã querendo mostrar a grandeza e o poder dessa palavra, a Bíblia Sagrada. E tem, vamos dizer assim, um verso que é uma parábola tão curtinha, mas que tem um significado extraordinário, que está em Mateus, no capítulo 13, e o verso 44. Ouça com atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Tenta imaginar uma pessoa que vai alugar um campo para plantio e ele, de repente, se depara com um tesouro. E ele, então, esconde o tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Veja bem a grandeza desta parábola em um verso bíblico. Aqui, se você me permitir, a, o tesouro é o evangelho. Por que é o evangelho o tesouro? Porque é a boa nova de que Cristo morreu por você, morreu por mim, para nos salvar. E se ele morreu no teu lugar, você está salvo, mas você tem que crer nele. E o campo é a Bíblia Sagrada. Veja que muitas pessoas falam da palavra de Deus uma série de coisas que não são verdadeiras. Mas quando você compreende a palavra de Deus e quando ela introspecta no seu coração de forma correta, você tem realmente um tesouro que não existe nada semelhante nessa terra. E tem muitas outras particularidades que esse verso ele quer dizer, mas em toda a palavra de Deus, em vários momentos, ela se auto proclama de uma forma muito especial, que eu não gostaria de colocar as minhas palavras. Eu vou deixar que a Bíblia mesmo se coloque para você compreender essa realidade. Nesse momento eu quero comentar com você. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, Paulo, agora falando, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja bem, querido, se nós estamos diante da palavra de Deus, do qual ela é viva e eficaz, você sabe o que é a palavra eficaz? É algo apropriado para que ela faça aquilo que ela está designada e que ela fala. Porque a palavra de Deus, quando ela diz algo, ela autorrealiza, porque a palavra de Deus é criativa. Então, quando Paulo fala aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, aquilo que eu li para você, ele fala algo no verso 13 que eu preciso mencionar. E aqui ele diz: e não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha só, Paulo, o que ele fala aqui. Que, na verdade, nós
estamos descobertos diante de Deus. Deus conhece o nosso pensamento, conhece as nossas atitudes antes mesmo de nós fazê-las. E tudo o que Ele quer é que você se sinta na presença dEle. Tanto que, quando Deus apareceu para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, Deus diz uma coisa para Abraão que é muito importante agora eu referir para você. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Como é andar na presença de Deus? É estar mentalizando Deus em nosso coração o tempo todo. Não adianta eu me esconder, fazer algo que eu possa dizer estar sozinho. Na verdade, eu não estou sozinho. Deus está me vendo. E Deus, ele colocou um anjo, designou um anjo, para que, ao meu lado, ele possa me assistir quando eu clamar a Deus. E é muito importante eu conhecer isso. Quando Paulo diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, é que Deus, como ele é onisciente e onipresente, ele está em todo lugar. E ele consegue ver todas as coisas que estão sendo executadas debaixo da terra. E Deus é um Deus muito especial, porque quando Jesus esteve aqui, ele falou para aqueles que estavam sempre junto dele, não para proclamarem, não para, vamos dizer assim, glorificarem a Cristo, mas para descobrir nele alguma coisa para poder matá-lo, para poder dizer algo contra ele e ter um subsídio para o prenderem. Aqui, em Mateus capítulo 22 e o verso 29, Jesus fala aos que estavam naquela ocasião com ele diz uma coisa que eu preciso mostrar para você, que ele disse para os escribas e fariseus naquele momento. Jesus disse uma coisa. Respondeu-lhe Jesus: vocês estão errando, ou errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando Jesus apontou o erro dos escribas e fariseus, ele falou de uma forma resumida, mas ao longo dos evangelhos, você pode captar muitas coisas que Jesus quis dizer para os escribas e fariseus, os líderes da igreja daquela época, que eles estavam errando em muitos pontos por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só, quanto as Escrituras é importante para o ser humano. Quando nós não conhecemos elas, quando nós não conhecemos aquilo que Deus colocou e ele deixou escrito para ser como um guia para o ser humano não tem dado a importância que deve ser dada à palavra de Deus. E nisso realmente é muito especial, porque se nós não dermos importância para a palavra de Deus, nós estamos susceptíveis a errar como os escribas e fariseus erravam. Aliás, a cada momento eles demonstravam os erros que eles cometiam pelo fato de não conhecer as Escrituras. E Jesus, mais num evangelho, no Evangelho de São João, capítulo 5, e o verso 39, Jesus disse para os escribas e fariseus: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, quando eles estavam contra Cristo, quando eles estavam contra as coisas que Deus havia designado para eles, por eles terem sido os guardiães da palavra de Deus, e o ser humano ficou como guardião da palavra de Deus, principalmente os cristãos, que se dizem cristãos, o que quer dizer a palavra cristão? Quer dizer que segue a Cristo. E o que é Cristo? É a palavra de Deus, porque ele é o verbo, ele é a palavra. E quando você consulta a Bíblia, você está consultando Cristo. E nada melhor do que um mestre que superou todos os embates com os escribas e fariseus, e ele superou todas as tentações do inimigo, quando aqui esteve 33 anos, você pode compreender que isso que ele falou para os escribas e fariseus vale para você e para mim. Examinem as escrituras, porque vocês têm nelas, e vocês julgam ter nelas a vida eterna. E tem mesmo. E elas testificam de mim. O que é um testificar? É um testamento. Por quê? Porque Jesus morreu. E só vale o testamento quando alguém morre. E quando Jesus morre, ele deixa esses dois testamentos. É claro que Jesus Cristo vive hoje nos céus, mas independente disso, você vê que ele deixou aqui um testamento fantástico e ele continua mostrando aqui. Eu poderia citar aqui enésimas passagens, mas não é o ponto, eu não tenho esse tempo todo aí. Mas você precisa compreender uma coisa.
Aqui, em São João, capítulo 17, e o verso 17, Jesus fala uma coisa que eu preciso agora mostrar para você. Jesus disse o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja como Jesus, ele fala de uma forma muito especial. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. E Pedro confirma isso, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 19, em diante aí. Mas como estudar a palavra de Deus? Como eu posso compreender as verdades que estão aqui? Em Isaías, capítulo 29, o profeta Isaías mostra como se deve realmente estudar a palavra de Deus. E vou dizer para você, resumidamente, no capítulo 29 de Isaías, a partir do verso 9, você vai compreender que, de fato, aqui Deus tem uma consideração especial para que você possa, então, realmente compreender essa palavra de uma forma toda especial. Se você observar todas as particularidades que Deus colocou, você não vai ter dúvida de realmente entender essas considerações que a palavra de Deus ela se autoproclama. Tem muitas passagens na palavra de Deus, mas você vai poder compreender melhor se você ler todas elas. É, todas as considerações que você vai ver, também, se nós formos, por exemplo, em São João, no Evangelho de São João, vou procurar na minha Bíblia, São João, no capítulo 16, e o verso 13 em diante, aqui Deus, ele coloca uma situação muito especial para que você e eu possamos compreender como Deus, ele deixou um tesouro realmente oculto na palavra dele, que quem vai cavando firme vai podendo encontrar. Em São João 16, verso 13, ele fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, veja bem, Jesus, ele deixa bem claro que na palavra de Deus, ele tem realmente esse tesouro escondido. E aqui em São João 16, verso 13, ele diz que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando é que o Espírito da verdade veio? Veio no Pentecostes, quando os discípulos estiveram lá. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou dito para eles ficarem 10 dias em comunhão e oração, e eles ficaram 10 dias, e aí desceu o Espírito Santo, 40 dias depois da ressurreição de Cristo. E vocês conhecem essa passagem, está lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo realmente desceu naquele tempo, e os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas no verso 14, ainda de São João, capítulo 16, ele diz uma coisa que você precisa saber, e eu também. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber de mim, há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Olha como é claro esse verso aqui. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele tem uma função especial. Quando você ora, quando estuda a Bíblia orando, e você vai vendo, então, todas essas particularidades, você vai vendo que Deus, ele tem uma maneira correta de mostrar a verdade. Longe de como é muitas vezes pregado por um evangelho totalmente, vamos dizer assim, errado, totalmente diferente. E ainda em São João capítulo 8, verso 32, vocês conhecem muito bem, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela tem o poder de libertar você e eu do pecado, dos enganos e de tudo que está aí de forma errada. Mas ainda em 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, no capítulo 1 e o verso 19, eu vou querer dizer para você algo que temos aqui muito especial que Pedro fala sobre esse assunto de forma mais contundente. Ele diz o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vossos corações. Olha só, veja bem, assim temos
tanto mais confirmada a palavra profética. Qual é a palavra profética? É a Bíblia Sagrada, porque profetas escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui, ele, no verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que você precisa orar antes de fazer qualquer, vamos dizer assim, empreendimento com a palavra de Deus, de forma a você poder, então, realmente compreendê-la. Em 2 Timóteo, Paulo ainda, ele fala uma consideração que eu preciso mostrar para você nesse momento. No capítulo 3 de 2 Timóteo, no verso 16, Paulo fala o seguinte: toda palavra ou toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e educação na justiça. Verso 17, para completar. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui tem um detalhe muito importante no verso 17. Muitas vezes as pessoas não compreendem que em Cristo Jesus podemos ser perfeitos. Não por mim, não pela minha força, não pelo meu poder, mas pelo poder dele. Se eu estou nele, diante de Deus, eu sou perfeito. Porque quem está me representando não sou eu, é Cristo em mim. Então, quando Paulo diz no verso 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, qual é a boa obra? É crer em Cristo, né? É crer realmente, como diz lá em São João capítulo 6, que Jesus fala lá, né, no verso 28, se não me falha a memória, que os escribas perguntaram: qual é as obras, Senhor, que nós precisamos fazer para dar o reino dos céus? E Jesus disse: a obra que vocês têm que fazer é crer naquele que Deus enviou, que era Cristo. Mas no verso 16, não podemos esquecer: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Olha só, muitas pessoas vão buscar muitas teorias mundanas e muita coisa aí em doutorados em coisas. A Bíblia diz que o doutorado maior é conhecer a palavra de Deus. E ele diz ainda, para ensinar quem não sabe, para repreender quem tem que ser repreendido, para corrigir quem tem que corrigir e para educar, principalmente na justiça. Essa educação que está aí, mundana, ela tem o seu lugar no mundo, mas diante dos céus, ela está, ó, muito mal. E essa questão é uma questão muito especial. Então, aqui, no verso 16 e o verso 17 de 2 Timóteo, capítulo 3, tem uma referência muito especial do valor que realmente tem a palavra de Deus. Mas aqui nós temos que compreender o seguinte, que a palavra de Deus, em Salmo 119, verso 105, ele mostra que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E essa luz você não pode desprezar, porque se você apagar essa luz, se você não der oportunidade para essa luz brilhar no seu caminho, você vai tropeçar. Eu tropeçarei se eu não der atenção para essa bendita palavra que é realmente a palavra de Deus. Agora, a fé, ela vem da palavra. Por exemplo, quando alguém fala de fé, não existe fé se não estiver, vamos dizer assim, arraigada na palavra de Deus. E em Romanos, no capítulo 10, Paulo ainda, sempre Paulo, né? Ele fala uma coisa que eu preciso mostrar para você agora no verso 17 de Romanos capítulo 10. Ele diz o seguinte: e assim a fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só que verso especial. Romanos 10, verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, muito especial esse verso, porque ele mostra que realmente tudo pela fé vem na palavra de Deus. E um detalhe que você não pode esquecer é ler Hebreus capítulo 11, verso 6. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, Deus mostra uma coisa que eu e você precisamos compreender. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Galardoador é um galardão que Deus quer dar para aqueles que buscam a Deus. Esse galardão, em última análise, é a salvação para a vida eterna.
e quer tudo. Se você e eu perdemos a salvação eterna, perdemos tudo. Porque o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. E se eu e você adorarmos esse mundo aí que está para terminar, estaremos perdidos. Aliás, queimaremos com esse mundo que logo vai ser queimado. Agora, Jesus viveu pela fé. E é muito importante isso. Quando Jesus disse lá na tentação no deserto, está escrito. O diabo, veja bem, o diabo vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia, que você não compreenda, que você não viva pela fé, que você não creia. Ele quer que você seja um descrente. Ele quer que você seja um mundano. E dentro dessa mundanidade, dentro dessa descrença, é que o mundo está se fomentando dia após dia. Mas tem os seus dias contados. Agora, tem um detalhe importante. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, quando Jesus disse para o diabo, está escrito, tem um detalhe que você precisa compreender mais de perto. Por quê? Porque Jesus, nesse particular, ele falou algo que é muito importante. Porque a palavra de Deus, ela é viva, como nós vimos aí. E sendo a palavra de Deus viva, tem um detalhe que você e eu precisamos compreender. Quando você lê uma promessa, essa promessa se cumpre se você crer. E aqui Jesus, quando disse, aqui no verso 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só que impactante. Então, quando Jesus disse que nós não vivemos só de pão, só de churrasco, só de carne, só de bife, só de polenta, só de arroz, só de feijão, não. Essa parte alimenta o corpo, mas o que alimenta a alma é a palavra de Deus. E esse alimento diário não pode faltar. Porque se você quer realmente ser um cristão, você tem que seguir o que está na palavra de Deus. E veja que todas as mentiras, elas são descobertas se você ler a palavra de Deus. Por que no passado a igreja tirou as Bíblias? Né? Só alguém podia ler e só alguém podia interpretar. Isso tudo está arrolado no contexto do que o inimigo de Deus não quer que você saiba o que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o verbo, é Jesus Cristo falando. E aqui você tem que entender que na palavra de Deus tem a sabedoria, que vem da palavra de Deus, vem o conhecimento, vem todas as particularidades que você precisa saber para enfrentar o inimigo de Deus. E não só o inimigo de Deus, o inimigo dos homens também, porque muitas palavras vão ser servidas para que você possa, então, fazer frente a muitas dificuldades que você tem no dia a dia. Então, conhecer o poder da palavra de Deus em sua vida é tudo o que você precisa compreender para que você seja salvo. Porque não existe salvação fora do conhecimento da palavra de Deus. Não existe. Você poderá buscar conhecimento em faculdades. Eu tirei engenharia mecânica, tirei teologia, mas isso tudo não me dá, vamos dizer assim, respaldo naquilo que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é um tesouro, como eu iniciei em Mateus capítulo 13, verso 44. E esse tesouro, se você, vamos dizer assim, desconsiderar, se você realmente colocar ele de lado, você não vai ficar enriquecido para poder enfrentar as dificuldades nessa vida e poder entrar no reino dos céus. Que você possa ter compreendido o valor e a importância da palavra de Deus na tua vida, na vida da tua família. Aliás, as famílias hoje estão sendo desfaceladas porque não estão realmente buscando na palavra de Deus o poder que ela tem para poder fazer frente às dificuldades que o inimigo de Deus se nos mostra a cada dia. Que você possa erguer esse altar na tua família, que você possa erguer essa maneira de honrar a Deus através da sua palavra. Que todos os dias você possa reunir a tua família em uma mesa, em um lugar separado da casa, onde você possa ler a palavra de Deus e meditar com seus filhos. Bem-aventurado, bendito as famílias que fizerem isso e vão ser vitoriosas diante das coisas que estão aí para acontecer. Que você possa ter entendido e colocar em prática essa verdade especial. Oremos para encerrar essa mensagem. Querido Pai,
nós queremos colocar esse ouvinte em tuas mãos, para que ele possa ter compreendido essa mensagem, do poder da palavra de Deus e a importância que ela tem na nossa vida. Que essa palavra realmente, Senhor Deus, possa fazer, tudo aquilo que ela deseja e que o Senhor também deseja na vida de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.